Há muito, muito tempo, em uma galáxia muito distante... Bem, nem há tanto tempo e nem tão longe de nós. Bem, algumas décadas, mas não muito além disso. Atualmente, como podemos definir a televisão? Como algo necessário e essencial à vida moderna, sim. Mas não só a televisão, muitas outras coisas também. O videogame? Sim, por que não? Atualmente, o mercado dos videogames é um dos mercados de maior movimento do mundo, e tudo isso graças aos jogadores, ou gamers. Mas o que é ser um gamer? É simplesmente jogar? Não, é muito além disso. É ver e interpretar os jogos de maneira muito mais ampla. E algo que é muito requisitado na atualidade são os gráficos de um jogo, que devem ser o mais próximos da perfeição quanto possível. Mas só gráficos fazem um bom jogo? Talvez. Será que as indústrias de jogos fabricam e criam jogos o suficiente para agradar o público? A oferta atinge o que é pedido pela demanda? Talvez. Muitos diferentes aspectos rodeiam o universo dos games e dos gamers, que é muito maior do que sugere a nossa vã filosofia. A televisão forma e molda as diferentes gerações que interagem com ela, e os videogames não são diferentes. O que os gamers têm a dizer sobre os games e sobre eles mesmos? Muita, mas muita coisa. Então acomodem-se e preparem para adentrar um pouco mais desse amplo universo em companhia desse que vos fala. Vamos lá, vamos começar o jogo. A televisão foi inventada lá em 1900 em Guaraná com rolho. Para a época, sua invenção foi um grande marco, pois o que antes só era ouvido com rádio agora era assistido também. Não muito depois, os primeiros tipos de videogame começaram a surgir. A primeira vez nunca se esquece, não é? Pela primeira vez se via o que se ouvia nos programas e depois se interagia com o que se via. Todos temos um primeiro jogo, um primeiro console e também temos um jogo favorito, aquele por quem temos um carinho em especial. Meu primeiro videogame foi o Super Nintendo em 1996. Meu primeiro jogo, deixa eu ver, foi na época do Atari, foi aquele bem famoso Pac-Man. Meu jogo favorito de todos os tempos é Senhor dos Anéis, me marcou muito. Bom, era criança, meu pai tinha poucos recursos, mas naquele ano, no Dia da Criança, em 83, meu pai apareceu com uma mega surpresa e que, com o passar do tempo, se revelou uma surpresa sensacional, porque eu era o único, provavelmente, em todo o bairro que tinha o Odyssey. Era um trambolhão que devia ter, sei lá, meio bit, um quarto de bit, não lembro exatamente quantos. E era caro, os cartuchos eram caros. Eu lembro que a gente vinha aqui pro Eldorado, e eu enchi o saco, eu quero um cartucho, o dinheiro de um cartucho acho que era o dinheiro de um salário, ou de uma cesta básica, não importa, era muito caro, Então até por essa razão, eu devia ter uns 6 ou 7 cartuchos, cartucho é uma palavra de velho, né, do Odyssey. E o meu jogo favorito no Odyssey chamava-se Didi na Mina Encantada. A bem da verdade, o Didi na Mina Encantada era o seguinte, o jogo original no Videopack chamava-se Pix Axi Pizzi, ou seja, Peter Picareta, o Pedro Picareta. Era um personagem de pauzinho. Então você podia chamar de Hebe Camargo na Mina Encantada, você podia chamar de Dercy Gonçalves na Mina Encantada, que tanto fazia, era um boneco de pauzinho. Tinha toda uma jogabilidade aos moldes RPG, só que sem fim, só com tracinhos e bonecos de pauzinho e tal. E era sensacional, eu passava a tarde com aquilo ali. Eu passava a tarde somando pontuação naquele negócio. O meu primeiro videogame foi o Atari. Eu joguei jogos como Galinha Atravessando a Rua, Space Invader, Polícia e Ladrão e Ping Pong. Só que eu era muito pequenininha e eu não lembro direito desses jogos. O primeiro videogame assim que eu lembro dos jogos, da história, eu tenho até hoje é o Master System 3, que vem com o Sonic 1 na memória. E meu jogo favorito até hoje, apesar de toda a tecnologia, de todo o avanço, é o Sonic 2, que no jogo você tinha que salvar o Tails das garras do Dr. Robotnik. E eu me sentia uma heroína, porque eu passava horas e horas jogando, e eu pedi ajuda pra minha mãe, pedi ajuda pra todo mundo, principalmente no segundo chefão, aquele avestruz gigante que era muito difícil, principalmente uma criança de 4, 5, 6 anos.
passar do tempo, a televisão se tornou mais acessível ao público, favorecendo sua popularização. Com os videogames não foi diferente. Aplicando a pouca tecnologia que tinham na época, os jogos foram se modernizando, a indústria dos games começou a dar seus primeiros passos e os primeiros grandes títulos foram surgindo. Títulos que marcaram época e fizeram história, e que ainda são falados na atualidade, pois também marcaram a vida dos jogadores. Eu demorei muito para ter um outro videogame depois do Odyssey. Levei muito tempo. Do Odyssey eu só tive um outro videogame no Mega Drive, ou seja, eu pulei toda a etapa 8 bits, quer dizer, eu não tive Nintendinho, não tive Master System, e já pulei pro Mega, né? Ou seja, eu saí do meio bit para os 16, quer dizer, foi um salto de qualidade formidável na minha vida. E no Mega Drive, o Mega Drive foi ali provavelmente uma sequência de jogos favoritos, sabe? Sonic todo mundo jogava, eu também adorava, especialmente o 2. Road Rash, que era um jogo do Mega Drive onde você derrubava os motociclistas, também era sensacional. Os meus primeiros jogos de Mega Drive, que não eram tão legais assim, mas foram marcantes em função da estreia, chamava-se Paperboy, que era uma bosta de jogo, era basicamente um entregador de jornais que tinha que percorrer um percurso ali. E o Besta Alterada, ninguém chamava de Altered Beast, né? Chamava de Besta Alterada. Bom, vamos voltar aos legais. Top Gear era sensacional pro Mega Drive, enfim. O Top Gear do Mega Drive era tão legal quanto o do Super Nintendo, que por conta até da facilidade para comprar, acabei também pegando o Super Nintendo na mesma época, ou seja, eu tinha 2 consoles 16 bits. Todos esses jogos aos moldes luta na rua, o Streets of Rage, Shinobi, enfim, eram também jogos que eu passava tarde jogando, Moonwalk, sabe? Eram jogos bem divertidos. E essa fase dos 16 bits também enfim, levou boa parte da minha adolescência, e dela eu já pulei pro PlayStation 2. Né? Eu cheguei a usar um pouquinho o PlayStation 1, mas foi muito rápido, assim, logo a gente se desfez. E o PlayStation 2 passou a ser o outro grande console das minhas memórias usando o videogame. E aí outro jogo super marcante, eu acho que é o jogo marcante da atual geração, é Guitar Hero. Além do Senhor dos Anéis, teve Gran Turismo 1, 2, o 3, o 4 e o 5. Que mais? Futebol, que eu jogo futebol, o FIFA, desde 1995 no Mega Drive, e depois foi evoluindo como International Superstar Soccer Deluxe, de 1997, 98 joguei International Superstar Soccer. Depois veio o PES em 2001. Teve GTA, que marcou muito. GTA, qual foi o outro? Prince of Persia, God of War. Foram esses me marcaram muito. Bom, como eu joguei diversas plataformas, sejam elas portáteis ou não, é muito difícil selecionar poucos jogos, porque, por exemplo, no Atari teve a Galinha Atravessando a Rua, Space Invader, um clássico. Master System, todos o Sonic 1, Sonic 2, Sonic Chaos e Turma da Mônica, que você jogava com a Mônica no primeiro, o segundo era Turma da Mônica, o Resgate, Crash do PlayStation 1, Winning Eleven, eu acho que todo mundo já jogou um pouco de Winning Eleven, Rugrats do PlayStation 1 também, não, Mario, eu não tinha o Super Nintendo, mas eu ia pra casa de vizinhos jogar o Super Mario Bros, Mario Kart, Mario Land. Um pouco mais à frente, surgiram as cores, e com elas, uma grande melhoria nas imagens transmitidas nas televisões, que começavam a melhorar cada vez mais. Os jogos também se modernizaram, surgindo no mercado as diferentes plataformas que mais tarde se desenvolveriam ainda mais. Os jogos começavam a tomar suas formas que fariam história e cada vez mais jogos iam surgindo, aumentando ainda mais a quantidade de possibilidades para os jogadores. Tudo estava mudando. O que mais mudou com o tempo, na minha opinião, com certeza foi o gráfico. Porque eu estava acostumada a jogar Master System, que era tipo 8 bits, jogava Pokémon, que eram quadradinhos, sabe? Space Invader. E agora a gente olha um jogo de
das plataformas Xbox e PlayStation, você fala, meu, como é que eu sobrevivi tanto tempo jogando com pixels, né? Eu acho que a maior revolução mesmo foi o avanço dos gráficos para os jogos. A mudança mais significativa que ocorreu nos videogames seguramente foi o tom real tanto das imagens quanto das narrativas. Se a gente voltar tanto no Atari quanto no Odyssey, a criança que jogava Atari e Odyssey tinha que fazer toda uma abstração para enxergar o Didi Mocó num boneco de pauzinho e para enxergar uma mina encantada nos tracinhos Requenguela, né? Em compensação, para quem joga qualquer jogo do Xbox, por exemplo, já se sente parte do processo, especialmente usando o Kinect, quer dizer, você sequer usa o joystick, né? Nem tanto a ausência do joystick me parece uma mudança radical, mas muito mais a definição, muito mais a realidade que esse tipo de jogo traz. O próprio GTA, enfim, que você não só dirige, como também faz todo tipo de brincadeiras pouco ortodoxas, né? Também é possível a partir de uma narrativa totalmente aberta, coisa que era impossível mesmo em jogos como o Sonic, que também eu costumo falar que tem um grau de dificuldade muito grande o Sonic, porque você tinha basicamente 3 comandos nos botões do Mega Drive: o A pula, o B pula e o C pula. Então era uma dificuldade imensa, né, dentro do Sonic. E toda aquela jogabilidade complexa, onde você não podia fugir muito daquela estratégia. Hoje não, hoje você tem narrativas abertas muito sérias, muito interessantes, e a qualidade gráfica, a qualidade da imagem que te bota dentro do jogo, dentro de uma forma incomparável em relação àqueles que vivenciaram os jogos dos anos 80. As televisões começaram a ter transmissões vindas de lugares muito distantes, o que aproximou muitos diferentes povos do mundo, interagindo muito mais com as pessoas. Nos videogames, as plataformas aumentavam e melhoravam cada vez mais. Os jogos surgiam como loucos e, com avanços tecnológicos, cada vez mais era cobrada a qualidade na imagem, no som e em tantos outros aspectos. E isso não podia mais passar em branco. As franquias começavam a precisar se reinventar, mostrar algo que os jogadores não tinham visto. Era preciso jogar de uma melhor forma. Eu acho que, tanto em relação à história quanto em relação à jogabilidade, os videogames evoluem em trilhas paralelas. Em relação à história, é incomparável. É incomparável. A gente vê narrativas construídas de um jeito tão ou até melhor que o próprio cinema, por exemplo. Aliás, a indústria do videogame investe muito mais que a indústria do cinema num comparativo quantitativo, né? O que já nos dá a exata dimensão do quanto a questão envolvendo a narrativa ou a própria parte conceitual de um jogo evolui de uma forma muito, muito interessante. E nesse comparativo, futebol, por exemplo, se você pegar qualquer evolução, seja do próprio Pro Evolution ou o próprio FIFA, a experiência de jogar futebol com videogame hoje é completamente diferente da experiência de jogar futebol até, enfim, 10, 15 anos atrás. Então percebam que tanto a questão da narrativa, ou mesmo a tecnologia de jogabilidade, evoluíram, eu diria que passo a passo. Bom, os jogos de hoje, na minha opinião, eles têm certo problema com a história, porque eles não são tão claros. Seu objetivo é esse. Não é igual Mario, eu tenho que salvar a princesinha. Às vezes você está na metade do jogo e você não sabe ainda qual é o seu objetivo. Eu acho isso bem complicado. É legal, porque você passa mais horas jogando, você passa mais tempo com o jogo, conhecendo mais. Só que você às vezes acaba se estressando, e o que era pra ser algo pra relaxar, pra curtir, acaba sendo algo de estresse, porque você fica empacado numa parte que você não consegue. E a jogabilidade, bom, pra quem estava acostumado com 2 botões de pular e pular do Master System, eu acho que melhorou bastante, claro, a gente tem mais botões, mais funções, você controlar melhor o seu personagem, e eu acho isso um ponto muito bacana. Os jogos têm uma história muito boa e a jogabilidade também melhorou muito. Só alguns, né? Como, eu vou dar um exemplo aqui, um que não evoluiu a jogabilidade, que foi o Prince of Persia. No PlayStation 2,
o Prince of Persia foi muito bom, a jogabilidade, tudo. Aí do PlayStation 3, o Prince of Persia melhorou muito no gráfico, mas pecou na jogabilidade, horrível a jogabilidade. Mas na grande maioria, os jogos, história e jogabilidade são ótimos. As pessoas se tornavam cada vez mais sedentárias com os controles remotos e o mundo se tornava cada vez menor com a proximidade proporcionada pela televisão. A necessidade por novos jogos aumentava, porém a oferta não acompanhava tanta demanda. Não era fácil criar algo novo, do nada, do zero. Recriar é preciso. Continuar a melhorar os aspectos técnicos, pegar algo que funcione e seguir em frente. Nada de ficar perdendo tempo não. O importante é vender e se manter no topo. Eu acho que os jogos copiam sim, os jogos atuais copiam os antigos, porque o que muda na verdade é mais aprofundamento na história e nos gráficos. Querendo ou não, apesar de no meio do caminho ter muito mais coisa para fazer, ser muito mais complexo, se você for ver, o objetivo é o mesmo. Muda o gráfico, muda às vezes as missões, é muito mais complexo, mas o objetivo é o mesmo. Até os jogos de dança que revolucionaram ultimamente, como Just Dance, eles são cópia daqueles jogos de Dance Dance Revolution, que você ficava no tapetinho. Os jogos de hoje, eu acho que copiam sim algumas coisas. Um exemplo que eu posso dar de jogo que copia assim um jogo mais antigo, não tão antigo, né? O Uncharted, ele tem muita coisa parecida com o Tomb Raider e a jogabilidade dele parece um pouco também do Prince of Persia. Esse é um exemplo que eu acho que cabe aí de cópia assim, ou referência, digamos assim. Talvez a experiência mais próxima de jogos antigos seja aquela que a gente vê muito em alguns games para dispositivos móveis, para celular ou tablet. Especialmente aqueles jogos sem fim, aos moldes do Temple Run, né? Que é aquele que você começa a jogar e só acaba quando você morre, né? Termina quando morre, é o tipo de jogo que remete ao Atari, remete ao Odyssey, remete a outros jogos do passado, onde você basicamente tinha níveis de dificuldade mais altos, e esses níveis de dificuldade basicamente remetiam à velocidade ou aumentar a quantidade de monstros ou obstáculos, etc. E o jogo acabava quando o sujeito morria. Simples assim, né? Hoje não, hoje você tem uma estratégia diferente, você tem possibilidades não lineares diferentes, ou seja, GTA, por exemplo, você tem N aberturas que enfim, morrer faz parte do processo, quer dizer, mas você pode até não morrer, você pode, enfim, fazer milhões de outras possibilidades. Então, você pode até perceber uma certa evolução de algum tipo de jogo que remeta a jogos mais antigos, mas em linhas gerais são experiências bem diferentes. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, mas palavras não são o que o público quer ver. Melhor qualidade de imagem, melhor interatividade, uma TV com mais opções e melhor qualidade na programação. Para os jogos de videogame, isso significa um investimento ainda maior em tecnologia e novos jeitos de fazer os jogadores interagirem com os jogos. Mudar não só o jogo, mas o jeito de vê-lo e de jogá-lo. A tecnologia avançava, mas algo faltava. O que mais poderia faltar se o visual dos jogos estava caminhando à perfeição? A primeira coisa que me vem à cabeça é um pouco mais de imaginação e menos realidade. Mas é uma resposta que não faz tanto sentido a partir do instante em que você vê jogos que te transportam para outros mundos, para universos paralelos, para inimigos lendários que dificilmente você encontraria na rua, a não ser, talvez, na Brasil Game Show, tá lá o Kratos lá, enfim, para você ver. Mas fora isso, você tem, enfim, um exercício de imaginação muito forte. E, novamente, percebemos experiências diferentes em relação ao passado, né? A imaginação dos jogos antigos estava na abstração daquilo que você estava vendo. E a imaginação hoje é construída, muitas vezes vem pronta, muitas vezes já está ali
embutida na própria narrativa, na própria história. E me parece um caminho muito legal para os videogames, explorar narrativas, explorar possibilidades mais audaciosas e de certa forma isso já vem acontecendo, de certa forma isso já vem evoluindo. Não é o meu tipo preferido de jogo, especialmente comparando com jogos de computador, que é uma outra coisa, né? Não tem muito a ver com console. E esse tipo de estímulo à imaginação, esse tipo de história bem viagem, enfim, é algo que merece ser explorado muito e merece ser explorado sempre pela indústria do game, porque esse é o lado que, pegando alguma coisa que dá pra gente recuperar do passado, estimula a imaginação, estimula algo que a gente não tem tanta percepção assim com a realidade, ou com aquilo que a gente pode chamar de realidade. Pra mim, o que falta nos jogos de hoje, plataforma 2D. Porque, tudo bem, 3D é legal, revolucionário e tal, bacana jogar nesse estilo, sim, muito bacana. Mas eu sinto falta de jogar um Mario 2D, por exemplo, jogar Sonic 2D, Castlevania, essa nova Lords of Shadow, que é 3D, que tem para as duas plataformas, PlayStation e Xbox. Muita gente não gostou, porque é um jogo tradicional 2D e mudaram para um 3D. Ok, gráficos legais, jogabilidade legal, mas perde aquele aspecto, perde aquela identidade do jogo. Eu acho que hoje tem muito jogo 3D e não custa nada fazer um ou outro 2D. Eu acho que até cabe pro mercado uma coisa assim. Eu acho que a gente precisa ter essa opção também. Na atualidade, o ponto mais alto da tecnologia, que está sempre em expansão. O HD, o 3D, o home theater, tudo isso e muito mais para tornar a nossa experiência com a TV muito mais dinâmica, pessoal e interativa. A onda do momento são os videogames desprovidos de fio, e em alguns casos até do próprio controle. É o movimento do jogador, é a pessoa entrando dentro do jogo para jogar, um sonho de muitos e muitos anos. Chegamos ao ponto máximo? Não pode ser. Tende a haver mais novidades à frente. O próximo passo dos jogos de hoje em questão de tecnologia e interatividade, eu acho que é 4K, que vai melhorar mais a qualidade de imagem dos jogos, né? E interatividade seria um 4D, desenvolver, ou 3D, desenvolver mais o 3D, ou chegar até no 4D. Eu acho que falta o que a gente já viu muito em desenho, filme, capacete de realidade virtual para você entrar no jogo e para você ser o personagem do seu jogo, você ser o player, porque já tem muita coisa. Eu acho que esse vai ser o próximo passo, não sei, pode ser que venha alguma coisa antes que eu não tô conseguindo pensar agora, mas é uma grande evolução, um grande passo, vai ser o jogador não ser apenas o que está atrás do controle, e ele também vai estar inserido dentro do jogo como um personagem e vai mudar. Eu acho que vai mudar completamente a nossa visão de videogame, vai ser bem realidade virtual mesmo. O espaço é a fronteira final. E ainda não chegamos nele, nem com a televisão e nem com os videogames. Foi feito um longo percurso até, e ambos evoluíram muito bem. Não há como prever o que o futuro nos trará. Temos de superar nossas fronteiras e nossos limites tecnológicos como gamers e como espectadores de TV. Mas é realmente só a tecnologia que importa? Hoje em dia, o videogame melhorou muito em questão de gráficos, questão de jogabilidade e história. Agora, para você encontrar um jogo que tem essas três coisas impecáveis, é muito difícil. Por exemplo, tem o Beyond. Ele tem um gráfico magnífico, tem uma história magnífica também, mas a jogabilidade dele é fraca, você praticamente não joga. Comecei com Atari, Master System, e jogava com personagens feitos com pixels enormes.
Principalmente ping-pong, do Atari, ou Galinha Atravessando a Rua, que era um conjunto de quadradinhos amarelos. E pra chegar até jogos do PlayStation 3, que é o que eu tenho hoje, como God of War, The Last of Us, realmente tem muita diferença. E jogos no meio do caminho também, que fizeram essa ponte de ligação pra mim, como Crash, por exemplo. No próprio Crash, tem diferença na saga. O Crash 1 você apertava um botão pra pular e outro pra girar. E já no 3, você já conseguia fazer muita coisa. Na própria trilogia, na própria saga dos jogos, já houve evolução. Então imagina de 89, 90 até hoje, 2013, né? É um salto muito grande. Gráfico, jogabilidade, questão de controles. Se a gente voltar aos anos 70, quando o Pong era a grande atração, ou provavelmente a grande novidade tecnológica, né, em relação a jogos de computador domésticos, ou jogos, videogame doméstico, né, para a época aquilo era sensacional. Quer dizer, as pessoas passavam realmente horas diante de uma caixa de madeira com botões, os knobs, né, onde cada botão representava uma raquete, ou um tracinho, você simulava, você imaginava ali, raquete ou qualquer coisa do tipo, e um outro pontinho preto na tela que representava a bolinha. Basicamente, né, o videogame começava assim. A ideia do videogame caseiro, o videogame doméstico, começava desse jeito. A partir da capacidade de processamento e da quantidade maior de bits capazes de, enfim, gerar não só melhores histórias ou melhores narrativas, melhores jogos mais complexos, esse potencial veio aumentando, né? E de certa forma isso é muito marcado a partir das referências em cada console. Então, especialmente a minha geração lembra muito do Atari, lembra muito dos primeiros jogos, especialmente a série antológica da Activision, incluindo Pitfall, incluindo Enduro, River Raid, etc. Passando por outros, o Nintendo 8-bits, que especialmente aqui no Brasil teve vários nomes, até o Dynavision teve o próprio videogame baseado na tecnologia do Nintendo 8-bits, passando por 16-bits, aí você tinha Mega Drive, o próprio Super Nintendo, a Tectoy que trouxe o Mega Drive já tinha trazido o Master System também, e aí com Alex Kidd, com até mesmo jogos pensados aqui para o próprio console da Tectoy, como Turma da Mônica, Chapolin, enfim, eram joguinhos bem populares na época. Tinha uma pistola Rapid Fire para alguns desses jogos, enfim, que era um negócio muito requenguela também, péssimo. Daí passamos pro Mega Drive, passamos pro Super Nintendo, que é essa, enfim, meados dos anos 90, até chegar aos jogos que, enfim, já traziam aquela dimensão gráfica mais bonita, mais interessante, como o próprio PlayStation, por exemplo, que já foi um impacto para quem, nossa, jogava aquilo ali, o Nintendo 64 também, que veio mais ou menos na mesma época. E hoje nem se fala, quer dizer, hoje a gente vive nessa euforia pelo PlayStation 4, o próprio Nintendo Wii, que é o console mais novo que eu ganhei ano passado, já está completamente desatualizado, porque o próprio Wii tem a sua própria evolução, o Wii U, e outros consoles que podem vir, que outras tecnologias como Kinect ou sensores de movimento, etc. É uma indústria que ainda tem muita lenha para queimar por conta do investimento altíssimo, por conta do próprio interesse não só de crianças, mas muito adulto, que cresceu com essa evolução tecnológica do videogame, que não parou de jogar em nenhum instante. No Brasil você vê cada vez mais escolas que lidam com a construção do jogo, não só na questão tecnológica, na programação, mas na própria narrativa, na própria questão elementar do mito do herói do Joseph Campbell, entre outros elementos que, enfim, nos ajudam a pensar na própria narrativa de uma história envolvendo um herói, etc. Tudo isso imbricado, tudo isso de uma forma multidisciplinar. E me parece um caminho inevitável, quer dizer, quem de alguma forma quiser não só se envolver como um jogador, um player, mesmo mais ou menos aficionado, mas que de alguma forma pretende ingressar nesse mercado, ingressar nessa indústria, os caminhos são muitos e só está no começo, quer dizer, por mais que a gente esteja falando de uma história de 40 anos, estamos falando de uma criança, né? A gente está falando de um pré-adolescente aqui que ainda tem muito a crescer e muito a aprender. Não basta ter altas doses de tecnologia e efeitos especiais. Isso, atualmente, é uma exigência quase básica, mas só isso não basta para sustentar um jogo inteiro. Só gráficos fazem um bom jogo? Será?
Apesar dessa exigência dos gamers da atualidade, os mais antigos ainda têm um carinho especial pelos jogos antigos, os primeiros das grandes franquias e os que fizeram história, muito pela simplicidade deles devido também à falta de recursos tecnológicos. Falta de tecnologia não quer dizer falta de qualidade. Se perguntarem aos gamers que viveram a época desses jogos, a palavra-chave será nostalgia. Jogar é se divertir, é aproveitar tudo que o jogo tem a oferecer. A atenção deveria ser voltada no que se joga, no conteúdo do jogo, e não na estrutura do jogo, visual e a quantidade de efeitos utilizados neles. A vida é um eterno jogo em primeira pessoa. Então joguemos prestando atenção no conteúdo do nosso jogo, não somente no visual e em que efeitos especiais temos à nossa volta, sim? Por hora, paramos por aqui o nosso jogo. Agora a decisão é sua. Quer continuar?